Olá, pessoas! Hoje, na matéria de filosofia, vamos falar um pouco sobre o mito. Então, vocês viram alguns conceitos relacionados, vocês viram, inclusive, um filme com a aplicação desses conceitos do mito. E hoje eu vou trazer uma explicação mais sucinta e direta do que seria e a função do mito na nossa sociedade. Primeiramente, quanto à sua definição. O mito, ele é considerado como narrativas que vão ter o efeito de explicar, de descrever como a realidade ao nosso redor se constitui. Então, ela vai explicar fenômenos da natureza, vai explicar eventos que ocorrem, todos eles relacionados ao mito. Então, como é que surgiu essa percepção? Então, surgiu a partir do momento em que tinham fatos e eventos da natureza que não podiam ser explicados de forma racional, não teriam uma forma empírica de se explicar. O exemplo mais clássico, vocês sabem, que são as alterações ambientais, como chuvas, tempestades, raios, mudanças climáticas. Então, foi a partir daí que começou a se criar um conceito em relação ao mito. Então, o mito, foi a partir daí que começou a se criar os mitos, na verdade. Então, quando se havia um período de seca, isso era a ira dos deuses, era explicado pela ira dos deuses. Então, se estava tendo esse período é porque os deuses, eles estavam sobre ira e as pessoas tinham que pagar por algo que haviam cometido. Então, isso era uma forma de explicar o que estava acontecendo. Os raios, se pegarmos, por exemplo, a mitologia grega, diz que era a ira de Zeus, ele começava a lançar raios sobre a humanidade. As chuvas, dependendo, obviamente, do evento, de como essas chuvas estavam ocorrendo, poderia ser explicada por uma perspectiva boa, seria uma graça dos deuses, ou, dependendo, causando inundações, seria algo ruim. A ira de Poseidon, por exemplo, que estava causando aquelas chuvas e tentando inundar o planeta. Mas aí vejam que o mito, ele foi criado justamente para explicar esses fenômenos, coisas que não eram entendíveis, não eram legíveis para a humanidade. A partir daí, foi se observando que trouxeram novos conceitos, eles começaram a utilizar esses conceitos do mito. E esse mito ele é estudado até hoje. Os mitos eles são estudados até hoje, principalmente por antropólogos e psicanalistas. Eles vão tentar explicar como as sociedades humanas se constituíram em volta de uma mitologia. Observem que toda sociedade, todo agrupamento de pessoas, ela vai trabalhar, ela vai vivenciar seguindo dogmas. E esses dogmas, em geral, são criados a partir da percepção de um mito. Então, os antropólogos e psicanalistas, eles permanecem até hoje estudando o que seria o mito. E o mito, dentro das sociedades, ele teria funções, principalmente relacionadas a graças, a virtudes para a humanidade. Então, quando se rezava, se orava ou se fazia algum ritual, ele poderia ter relação com a agricultura, ou seja, pedindo aos deuses uma boa safra, a fertilidade, então a capacidade de ter filhos, e também ela podia ser representada por meio de danças e desenhos. Então você podia dançar ou desenhar ou reverenciar esses deuses. As danças, os desenhos eram formas de reverenciar esses deuses. Então, pensando na questão da agricultura, como dito, quando uma chuva ela vem para ajudar na safra, ela vem ajudar a fertilizar o solo, ajudar as plantas a crescerem mais rápido, isso daí seria uma forma de que eles observavam que os deuses estavam abençoando eles. Ou, por exemplo, fosse o contrário, se a chuva ela viesse e matasse a plantação, já seria o contrário. Então, poderia representar que os deuses estavam com ira sobre eles e essa ira foi o suficiente para eles causar esse processo. Se pensarmos na questão da fertilidade, também acreditava-se que os deuses eles eram responsáveis por dar o direito das pessoas terem filhos ou não. Então, quando uma
família tinha filhos era graças aos deuses. E o que acontecia? Eles começaram a criar danças, rituais, desenhos, reverências, tudo isso para agraciar os deuses e eles continuarem a abençoar essas pessoas. Então as pessoas elas acreditavam que precisavam fazer essa reverência para continuar sendo abençoadas. Então o mito ele foi necessário para criar uma cultura nesses povos. E a cultura ela foi constituída basicamente com a produção de rituais. Então existiam rituais. Esses rituais eles serviam para criar modelos, exemplos, formas de atitudes que você deveria seguir. Então, como você deveria agir, como você deveria viver, vivenciar para ter aquele direito e aquele respeito perante esse Deus. Então, isso era uma forma de reverenciar os deuses. E os exemplos, então, tinham-se exemplos, tanto exemplos para coisas boas se fazer, quanto exemplos para coisas ruins. Eram muito comuns figuras representativas desses exemplos, eram muito comuns figuras que reverenciavam esses exemplos. Os modelos também, eles eram criados de forma mitológica, então seguindo a mesma ideia do mito. Se criava uma imagem de algo que fosse o correto, o justo, o certo a se seguir e todas as demais pessoas deveriam reverenciar a esse exemplo. Então, aquilo que seria o correto. Dentro dos rituais também era muito comum eles fazerem suas representações daqueles deuses. Então, o Deus ele tinha um significado e ele tinha que ser personificado para que mantesse sua vivência, sua aparência perante a humanidade. Então, eles precisavam ser personificados. Hoje em dia, personificação de modelos exemplares, nós temos vários, dentre eles os heróis. Mas, porém, naqueles períodos, a humanidade ela representava seus ideais por meio de figuras mitológicas. Essas figuras, muitas vezes, elas podiam ser até assombrosas, né? Assustadoras, porque afinal acreditava-se que o medo ele era um dos fatores que induzia ao respeito. Então, criando-se o medo fazia com que as pessoas se continuassem respeitando aquela divindade. Então, o medo também era um fator utilizado para a representação de deuses, de divindades. Então, ao longo dos séculos, a humanidade sempre representou deuses, divindades, dentro dessa perspectiva. Inclusive, deuses, se pensarmos deuses, inclusive, de religiões atuais, eles também têm essa perspectiva. Então, são deuses que castigam, que dizem o que é o certo e o que é errado a se fazer, e que se você não seguir, você será punido. Então, essa percepção de deuses que pregariam, de certa forma, o medo. Observamos também que o mito ele é muito comum nas civilizações. Por séculos, ele é utilizado dentro das civilizações antigas e ele vai ser representado inicialmente, obviamente, pelos deuses. Então, vocês vão ter os deuses, são as divindades, né, que vão trazer toda a representação do que se deve ser feito, do que se deve seguir. E nós temos vários escritores que traziam, que exemplificavam o mito, eles contavam os mitos para as pessoas. Dentre eles nós temos Homero e Hesíodo. Uma coisa interessante sobre os deuses, principalmente os deuses das mitologias antigas, como a mitologia grega, a mitologia nórdica, esses deuses eles não eram perfeitos, então eles eram como pessoas, só que com poderes. Então eles erravam, eles pecavam, eles faziam todas as demais coisas que as pessoas faziam. Porém, eles eram deuses, então isso era uma forma também de fazer com que as pessoas observassem que eles podem errar porque eles são deuses, eles estão acima de nós, então eles podem errar. Porém, nós não podemos agir da mesma forma porque nós não somos deuses, nós não temos
essa divindade para nos proteger. Então, os deuses, eles sempre foram representados nesse período como pessoas. Então, erravam, traíam, matavam, eram cruéis, e sim, eles não eram punidos por tal, porque afinal eles que eram os deuses. Mas, contudo, se agíssemos igual a eles, provavelmente poderíamos ser punidos. Sabemos, porém, que o mito é algo que se permanece, apesar de curiosamente não percebermos, sim, ele permanece até os dias atuais. Então, hoje em dia nós temos a permanência do mito, e esse mito ele é passado por de uma forma bem diferenciada, né? Hoje em dia nós chamamos do que é maniqueísmo. Que diacho é isso? O maniqueísmo nada mais é uma luta eterna que nós temos, que é exemplificada em vários filmes, histórias, contos, que é a luta entre o bem e o mal. Então, nessa luta entre o bem e o mal, nós temos a figura exemplar, que seria o mocinho, o protagonista, aquela pessoa que vai lutar pelo bem. Então, ela vai tentar fazer com que as coisas funcionem, que até então não existia, tudo estava correndo bem até aparecer o mal. Então, nós temos, primeiramente, essa representação, né, do que seria a figura exemplar do bem. E o mal que veio para atrapalhar, para destruir a ordem, e ele precisa ser derrotado, vai ser derrotado justamente pelo bem. Então, o maniqueísmo ele trabalha justamente nessa perspectiva da luta entre o bem e o mal. E nós sabemos que até hoje nós temos essa ideia de que existe um anjinho e um demônio que vai orientar nossas escolhas e decisões. Porém, hoje, nos dias atuais, apesar de termos a ciência como a base, e ela é utilizada para responder todas as questões nos dias atuais, nós temos o que é chamado do mito-cientifismo. O que é isso? Esse mito ele descreve basicamente que a ciência ela teria todas as respostas para todas as questões do mundo. Nós sabemos que isso é um mito, não se tem respostas através de todas as respostas, e a ciência é algo que se muda. E além disso, nós temos os valores arquetípicos, que seria, aquela pessoa ela é tão boa, ela faz isso, ela vai para a igreja, então isso aí são valores que também seguem o padrão mitológico. Então é um mito, essa pessoa ela é boa porque ela lava a roupa todo dia. Então é um valor arquetípico, é um valor que foi criado dentro de uma mitologia. Então a ciência, apesar de responder, trazer várias respostas para várias questões do mundo, ela não tem todas as respostas. Então ela vai sim trazer questões, porém ela não é a resposta absoluta de tudo. Por isso que é dado como um mito-cientifismo. Quando acreditamos que tudo pode ser resolvido pela ciência. E os valores que nós sabemos que é tudo aquilo que representa como seria o correto, né? o bem a ser feito. Então, vimos hoje as teorias, vimos o conceito, vimos as teorias relacionadas ao mito. Então, o mito ele teria como função, né? Nós vimos os rituais, que seria a criação dos modelos, dos exemplos a serem seguidos. Nós vimos também o mito nas civilizações antigas, que os deuses, como eles eram representados e como os homens passaram essas histórias à frente. Nós vimos como o mito permanece e a permanência do mito até hoje. Beleza? Então, beijos, até a próxima aula. Lembrando, bons estudos, qualquer dúvida podem perguntar. Até mais.